E aí pessoal, estou de volta aqui. Esse é o vídeo 5 dos 100 vídeos em 100 dias, desafio do Fisicorredor. Eu sou o Cláudio Cotter e hoje eu continuo aqui no chão porque eu resolvi fazer bastante vídeo em posições que estimulem as pessoas a se movimentarem. Eu quero que vocês comecem a se movimentar também quando estiverem vendo o meu vídeo, que eu vou ficar muito feliz de saber que de alguma forma eu estou influenciando a vocês a desafiarem o corpo de vocês a fazerem posições que não naturalmente vocês fariam, tá certo? Então aproveita o vídeo, vai me imitando na movimentação para ganhar um pouquinho de conhecimentos. Eu vou falar sobre as lesões mais características dependendo da faixa etária, então fica aí até o final. Sempre eu dou alguma dica, mas principalmente a principal dica é você estar aqui comigo, se movimentando. Isso é o principal, porque aqui está aumentando a capacidade adaptativa do seu corpo, está ganhando mobilidade, é isso que importa. Tá certo? Se você está acompanhando os meus vídeos, você sabe do que eu estou falando. Se você não está acompanhando, volta nos vídeos anteriores e não esquece de seguir o canal, curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas e ativa o sininho, porque aí você sempre vai receber notificações dos nossos vídeos. Tá certo? Então, quais são as lesões mais características? Eu posso falar com muita propriedade dessas lesões por faixa etária, porque eu tive muitas lesões na minha vida e com certeza foi por isso que eu virei fisioterapeuta, né? Bom, quando eu tinha lá para uns 11 anos, eu comecei a ter umas dores no joelho e eu lembro muito bem dessa época. Eu fui no médico e ele me falou que eu não poderia fazer esportes de salto. Imagina só, depois disso eu joguei handball, joguei squash, joguei futebol a vida inteira, vôlei, fiz todos os esportes, mas é que o handball realmente eu treinava, eu fazia handball quase que profissionalmente, né? Eu não era profissional, não ganhava para jogar, mas era praticamente uma vida de um atleta profissional. Eu treinava bastante, fazia musculação, condicionamento físico, então era realmente uma vida de esportista. Isso foi a partir dos 14 anos. Então, com 11 anos eu ouvi do médico lá que eu não poderia fazer esportes com salto porque eu tinha uma lesão muito característica do adolescente, um nome bem esquisito que chama Síndrome de Osgood-Schlatter, mas eu explico, não é complicado, só o nome é complicado. Na verdade, o que acontece é que como os adolescentes, eles têm ainda o osso em formação, tem placas de cartilagem no osso deles, porque eles ainda estão em crescimento, se eles fazem muito esporte de salto, muitos esportes com aceleração e freio, o que acontece é que tem muita tração dos tendões na ponta dos ossos, onde ainda não tem uma consolidação perfeita, não está tudo calcificado lá. E o que acontece é que pode acontecer pequenas avulsões nesse osso, são realmente muito pequenas avulsões nesse osso e ficam como se fossem pontas de ossos maiores, que é o que eu tenho aqui, a síndrome de Osgood-Schlatter, que eu tive muita dor na minha adolescência. O procedimento para esse tipo de dor é só você diminuir a atividade de impacto até que isso se consolide, mas não é preciso fazer repouso, é só diminuir a atividade de impacto. Com salto, realmente nessa fase eu tive que diminuir muito minhas atividades para que possibilitasse essa consolidação desse processo e não ficasse piorando, né? Porque a tendência realmente é gerar uma fratura por avulsão e muita dor. Então, é geralmente uma coisa a se observar no adolescente, começa a ter muita dor em pontas de osso, principalmente na região de joelho, de calcanhar. É bom observar e acompanhar, né? Passar no médico, fazer raio-x, porque pode estar acontecendo algum tipo de tração excessiva nessas pontas de ossos e pode causar esse tipo de lesão no adolescente. É lógico que entorses podem acontecer em qualquer idade, né? Então não vou falar especificamente dessas lesões mais traumáticas. Tem uma diferença muito grande também entre a criança e o adolescente já mais velho. A criança, como o osso dela ainda não está totalmente consolidado, ela tem mais flexibilidade no osso. Então, teoricamente, para a criança é mais difícil de quebrar o osso do que para o adolescente mais velho ou para o adulto. Mas acontece fraturas em criança também, é lógico, a gente sabe disso, né? Mas existe essa diferença ainda, porque é como se fosse uma vara que tem uma certa flexibilidade ainda. O osso, quanto mais velho a gente vai ficando, mais rígido ele fica, menos flexibilidade ele tem. E porque o osso, ele é feito de um material flexível, né? A cartilagem que compõe o molde ósseo é de colágeno principalmente, e o colágeno tem uma certa flexibilidade, mas o que acontece quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai acumulando mais cálcio no osso, ele vai ficando mais rígido, ele perde muito dessa flexibilidade, certo?
No adolescente, a gente vai ter, é muito comum acontecer diversas tendinites, tendinopatias que a gente fala, né? Eu já falei no vídeo anterior a diferença entre tendinite e tendinopatia, mais nomenclatura, mas para vocês entenderem, o certo é falar tendinopatia, porque aí você abrange qualquer patologia do tendão. Quando você tem uma dor no tendão, geralmente, e o vídeo 3 desse desafio vai explicar muito bem isso para vocês. Então volta lá se você quer saber sobre tendinite e tendinopatia. Eu expliquei bastante como é que acontece esse processo de acúmulo de tensão no músculo, vai acumulando tensão no músculo, vai tracionando o tendão que liga o músculo no osso e isso vai gerando esse processo de lesão do tendão. É muito comum no adolescente ter essas tendinopatias, porque o adolescente ele ainda tem muita flexibilidade no corpo, ele não tem tanta rigidez acumulada, ele passa mais tempo do dia se movimentando, então no músculo dificilmente ele vai ter uma lesão muscular, principalmente o adolescente mais jovem. E em compensação, esse acúmulo de tensão por eles fazerem muita atividade vai refletir nesse tendão que ainda não está preparado para receber tanta tração, que com o tempo ele pode começar a sofrer microlesões que podem provocar esses processos de tendinopatias. Então no adolescente é muito comum essas tendinopatias. No adulto, já a partir dos 35 anos, começa a ficar mais comum, além de já ter esses processos de tendinopatias que vêm da adolescência, que podem vir da adolescência ou formar novos, é mais comum já começar a acontecer lesões musculares. E aqui entra uma orientação, eu ouço muito essa pergunta dos pacientes, por que eu comecei a ter lesão muscular depois dos 35? Por que eu comecei a ter lesão muscular depois dos 40? Na verdade, assim, é lógico que é uma idade que a gente começa a se movimentar muito menos. Então, naturalmente, a gente já acumula mais tensão no corpo. Por isso que eu já estou orientando vocês a ficarem aqui comigo se movimentando, para evitar esse processo de lesão. Esse processo de acúmulo de tensão no corpo, ele acaba desequilibrando também a musculatura, porque geralmente a gente acumula mais tensão numa musculatura do que na oposta, né? Então os músculos ficam brigando muito entre eles. E aí quando você vai jogar futebol lá com os amigos, ou vai dar sua corridinha um pouco mais forte, existe uma tração muito maior dos músculos e num determinado chute pode acontecer um estiramento da musculatura por causa de toda essa tensão acumulada, né? O adulto, depois dos 35, 40 anos, ele fica muito mais tempo no dia sentado. Então, o encurtamento dessa musculatura posterior da coxa e da panturrilha é muito maior. E quando a gente fala em encurtamento, eu estou falando do comprimento do músculo, estou falando da rigidez que a gente acumula nessa musculatura, é muito maior. E é bem comum isso, a gente encontra muito isso nos pacientes. Eu estou falando muito da minha experiência, mas se você for ver em estudos científicos, você vai encontrar a mesma relação, porque é realmente o que a gente encontra mais na população. O que a gente encontra muito a partir dos 40 anos também, e principalmente nos últimos anos, que as pessoas estão ficando cada vez mais tempo sentadas, é uma compressão, uma rigidez, uma dor aqui na região anterior do quadril, principalmente quando faz esse movimento de pressão contra o abdômen. Por quê? Porque pelo mesmo motivo, exatamente o mesmo motivo. Quando a gente está sentado nessa posição, a gente acaba acumulando muita tensão nesses músculos flexores e adutores da coxa, e isso também é um fator que diminui o espaço articular no quadril, então vai fazer com que haja uma diminuição do espaço da articulação do quadril, fazendo com que quando você dobra a perna contra o seu corpo, naturalmente sinta uma pressão dessa região do quadril. E isso normalmente num processo mais agudo no início, soltando essa musculatura, geralmente esse sintoma passa, fazendo um alongamento da musculatura dos flexores e dos adutores do quadril, naturalmente tende a passar. Quando começa a ficar mais crônico, significa que já tem um desgaste da articulação. Em alguns casos, fazendo bastante exercício de estabilização, de reequilíbrio muscular, acaba melhorando isso, até porque quando você movimenta bastante a articulação, naturalmente ela já se lubrifica.
Mas em casos mais extremos, pode ter lesões mais sérias, já articulares, e isso vai fazer com que seja necessário às vezes uma cirurgia. Tá? Então, a gente percebe que a coisa sempre começa do músculo para dentro da articulação, né? A gente tem processos que começam com uma rigidez muscular, vai passando pelo tendão, uma tração sobre o tendão, uma alteração biomecânica e, consequentemente, isso acaba alterando muito a mecânica articular, sobrecarregando as estruturas da articulação e degenerando elas e causando esse desgaste delas. Então, isso acontece num processo individualmente, quando você está deixando acumular esse processo durante um período, mas isso acontece durante a vida também. A gente vê que é a característica da criança que começa a fazer esporte até o adulto que vai começar a ter mais essas lesões articulares com o tempo, o desgaste da articulação na vida adulta. Então você vê que a diferença que existe nas faixas etárias, né? Desde da criança, que vai ter a lesão mais na região da inserção do osso, porque está começando a ter um processo adaptativo, as trações que o esporte gera, esportes principalmente de salto, de muita desaceleração. O adolescente vai começar a sobrecarregar os tendões, quando ainda não tem uma boa adaptação dos tendões a receber essa carga. O adulto jovem, que vai começar a ter lesões musculares pelo acúmulo de rigidez, e o adulto um pouco mais velho, que vai começar a ter já as consequências de toda uma vida de esporte ou toda uma vida de sedentarismo, que vai gerar desgaste das articulações, das estruturas articulares pelas alterações da biomecânica. Tá bom? Então, tá aí, vídeo 5 entregue. Desafio 100 vídeos em 100 dias do Fisicorredor. Encaminha para o pessoal. Não esquece, se você ainda não curtiu, ainda está aqui comigo, vai lá, curte. Não esquece de movimentar bastante no seu dia a dia e a gente se vê amanhã.